Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao terceiro CRAPA, Congresso Regional de Administração do Pajeú, que tem sobre o tema Conexões e Estratégias Interdisciplinares, o poder dinâmico da ciência. E estamos aqui no webinário da ideatividade ao processo de inovação, fases da ação empreendedora. Eu sou o professor Valber Santos Baptista e sou da UAST, UFRPE. E vamos tecer alguns assuntos sobre essa temática que é de grande importância não só para os cursos de administração, como outras áreas afins. Vamos então conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Bom, um sumário rápido, nós temos aqui o ato empreendedor, mudança inventiva, a capacidade inerente à mudança inventiva e inovativa, fases importantes para a mudança de um modo geral, elementos para a mudança inventiva, fluxograma para a mudança inovativa e fases preliminares da mudança inovativa. Fluxo racional da ideia à inovação, uma explicação do fluxo racional, uma percepção dos 5 Is da inovação e algumas considerações finais com base em algumas referências que nós disponibilizamos aqui para todos os senhores. Esse material poderá ser disponibilizado, desde que desejem, e, evidentemente, estarei disponibilizando para a coordenação do evento. Então, vamos entender um pouco sobre o ato empreendedor. Bom, o ato empreendedor, ele surge a partir do homo agens, ou seja, do empreendedor, numa percepção de Mises. O empreendedor agiliza o processo inovativo a partir da ideia, pois contrata talentos para a geração de ideias, capacita a equipe visando o resultado inovativo, facilita os meios e recursos para o desenvolvimento das ideias, incentiva a equipe através do brainstorm, por exemplo, para a máxima geração de ideias, e nenhuma ideia gerada é descartada, pois todas terão sua vez de ser executada, pela ordem de prioridade ou preferência da organização. Então, a mudança inventiva, ela sugere que a gente veja algumas capacidades que são inerentes à mudança. A primeira, que é da mudança ideativa. A segunda, para a mudança inventiva. E, finalmente, a mudança inovativa. Portanto, vamos ver essas fases que são muito importantes para a mudança. A primeira fase é a ideação, muito conhecida, muito trabalhada, principalmente nos cursos e nas disciplinas que envolvem formação de negócio. A segunda fase, a da invenção. E a terceira fase, a da inovação. Então, vamos entender um pouquinho. Então, a primeira fase tem um processo que é de geração de ideia e a capacidade é a ideatividade. Por sua vez, a invenção, o processo dela depende da ideia, que é efetivamente da ideatividade para chegar à inventividade. E, finalmente, na terceira fase, nós temos, então, a ideia que gera a invenção, que gera a inovação, baseadas nas capacidades de ideatividade, de inventividade, de inovatividade. Então, vamos ver essa mudança ideativa. O que vem a ser, então, a mudança ideativa? Ocorre quando a organização permite que as pessoas possam pensar, idear, sugerir e criar. Portanto, é uma mudança comportamental interna. Mas a gente tem que fazer uma distinção entre ideação e ideatividade. Então, vamos ver aqui
o que é cada uma. Então, a ideação é o ato ou efeito de idear, ou seja, de criar, de gerar ideias. É uma ação voltada à elaboração de ideias. E é o processo de formação de ideias e conceitos para resolver problemas específicos, ou internamente ou externamente. E a ideatividade? É uma condição inerente a todo ser humano, então é nossa, é do ser humano. É uma capacidade que os humanos têm de sugerir ideias diversificadas, ou individualmente ou coletivamente. E é uma ação de pessoas ou negócios capaz de gerar a criação e facilitação dessas ideias. Assim, nós temos alguns elementos da mudança ideativa. Vamos vê-los. O primeiro é a ideia. Portanto, a ideia tem um significado de imagem. Ora, a imagem é o que está na mente da gente. Então, está presente aonde? Na mente. E não, na realidade, ela não se apresenta ainda, ela só está na mente. Baldwin, por exemplo, diz que é a reprodução através de uma imagem mais ou menos adequada de um objeto que, na realidade, não está presente nos sentidos. E quais são os principais sentidos? O que a gente pode tocar. Portanto, não é um objeto. Então, eu faço uma imagem, inclusive até de um objeto, que eu posso tê-lo na mente ou eu posso tê-lo em algum local que eu vejo e digo o que ele é. Portanto, ideia nada mais é do que uma imagem que está onde? Na mente. E a criatividade? A criatividade é o caminho mental, então eu vou usar a mente, que percorremos para descobrir novas relações entre as coisas. Portanto, eu vou agora associar algo que eu já tenho na mente com outros elementos, outras situações, oportunidades ou qualquer outra possibilidade para nós podermos criar. Predebon, por exemplo, diz uma coisa interessante, né? Que ele diz o quê? Que criatividade é a competência de raciocinar construtivamente, pensando o novo e o relevante. Portanto, eu já vou pensar em algo que não existe. Então, a criatividade vai me dar a possibilidade de trazer algo novo. É por isso que um artista plástico que vai desenhar um quadro que saiu da sua mente uma imagem, ele faz algo novo. Se ele fizer outro, ele não consegue fazer igual. E se vier a fazer, é uma cópia. Que aqui nós não vamos falar sobre cópia, sobre imitação, sobre esses reflexos meio que miméticos, né, que existem nas trocas entre negócios, por exemplo. E essa mudança inventiva, já que é o segundo elemento, né? Segunda fase. Então, o que vem a ser a mudança inventiva? É a condição que uma organização ou até uma pessoa tem de transformar ou modificar seus processos internos, objetivando uma melhoria contínua. Surge quando a organização desenvolve as ideias sugeridas pela equipe internamente na ideatividade ou na ideação, na primeira fase. Dougherty, ela diz o seguinte, que é a capacidade de desenvolver novos produtos e serviços viáveis. É importante para muitas organizações, porque, com base nas informações, a mudança, a aprendizagem e o conhecimento fazem parte da capacidade de ter ideias, de inventar e de inovar como reação a uma ação exógena. Olha, o que é que ela quis dizer com isso? Que tudo depende de uma ação que vem de fora. Ou seja, chegou um concorrente novo, vai ter que fazer alguma mudança interna. Mas essa foi provocada pelo que vem de fora. Agora, eu posso também trazer pessoas de fora para colaborar, já que muitas pessoas internamente podem não ter a capacidade, né, inventiva de desenvolver uma ideia. Pode até ter a ideia, mas não tem a capacidade de desenvolver. Ou por falta de recursos, ou por falta de algum outro tipo de capacidade.
E a mudança inovativa, que é a terceira fase. Então, a mudança inovativa, ela é aquela a qual a organização interna ou com a colaboração externa efetivamente apresenta uma inovação de produto ou serviço, de processo organizacional ou de marketing, que nada mais são do que a gente está aqui falando especificamente do Manual de Oslo, ok? Que seria muito interessante que vocês tivessem acesso um dia para conhecer esse mecanismo, esse material. Bom, então vamos ver então esse fluxograma para mudança inovativa. Então nós temos aqui basicamente algo que está vinculado ou relacionado à primeira fase, à segunda fase e à terceira fase. E aí, de quebra, nós temos o marketing. Vamos entender o funcionamento disso. A primeira fase, nós temos a ideia, a criação e o projeto. Então, toda essa parte em si, ela está na ideação. A partir do projeto, né, que entra, então, a prototipagem e a testagem, é quando vai fazer o que? O desenvolvimento daquela ideia. Criou o projeto, vai fazer a prototipagem e a testagem para verificar se está em conformidade com normas técnicas, por exemplo. E nós temos também, a seguir, nós temos justamente o processo que transcorre a inovação, com o produto, o serviço ou o processo, já que nós estamos falando aí de elementos adicionais que pode ser um produto, se for o caso de uma indústria, um serviço, se for um caso de uma empresa de serviço ou um comércio, né? Então, nós temos... E os processos que podem ser para todos os tipos de negócio. E, efetivamente, o marketing, que é o processo que vai levar a comunicação para o mercado daquilo que foi criado, através dos 4 P's, que é a teoria de Jerome McCarthy, ou dos 4 C's, que é a teoria de Robert Lauterbur. Entendendo que os 4 P's é vinculado a quem produz produtos efetivamente e quem comercializa produtos. E os 4 C's para qualquer tipo de empresa de serviço. Qualquer uma está baseada nos 4 C's. Isso é muito interessante e é importante que todos saibam. Bom, então vamos ver essas fases preliminares da mudança inovativa. Então nós temos aqui a ideatividade, que é a capacidade que as pessoas têm de terem ideias, que é o processo de ideação, que nós já vimos. A inventividade é a capacidade que as pessoas têm de desenvolver as ideias e criar as invenções, processo de invenção. E a inovatividade é a capacidade que as pessoas têm de gerarem inovações a partir das ideias criadas e desenvolvidas. É o processo de inovação. Então, o resultado para a mudança inovativa, com base na mudança inventiva, corresponde à capacidade de ter ideias, de desenvolvê-las ou praticar a invenção e de realizar a inovação. Então, o fluxo racional da ideia é a inovação. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, nós temos aqui uma explicação desse fluxo racional. Nós temos, então, na condição primária, nós temos a ideia, o desenvolvimento, invenção, inovação e o marketing. Na condição secundária, nós temos a ideação, a criação do projeto, a prototipação, a produção e a promoção. Observem uma palavrinha que está envolvida nas outras, como um sufixo, que é o que denota aquilo que realmente está sendo praticado, que é o quê? A ação. Então, nós temos ideação, a criação, a prototipação, a produção e a promoção. Promoção é a comunicação. Portanto, esse encadeamento e esse desenvolvimento passo a passo das etapas que já foram faladas, elas são o fundamento para o organograma, para o fluxograma, perdão. Então, nós vamos ver aqui o fluxograma 2, que ele destaca o seguinte: temos a ideia,
a criação, projeto, prototipagem e testagem, e, para concluir com a inovação, produto e serviço, que nós já vimos recentemente, ou seja, o marketing com os 4 P's e os 4 C's. Uma percepção dos 5 I's da inovação. Então, vamos entender agora, para finalizarmos todo esse aspecto aqui, traduzido em algumas palavras e alguns gráficos para vocês, algumas imagens. Então, nós temos aqui os 5 I's da inovação. Então, quais são os 5 I's? Primeiro surge a ideação, o segundo, a imitação, terceiro, invenção e o quarto, inovação. E o quinto é a incubação, que foi uma etapa que surgiu a posteriori a todos. Portanto, aí está dizendo o seguinte, que para ter a ideação não é só ter ideia. Na realidade, você tem que fazer a criação, que é a elaboração do projeto, que a partir da criação do projeto vai exigir criatividade, que é a imaginação. Como é que eu vou agora tirar da minha mente aquela imagem para transformar isso em um objeto de projeto que vai gerar inovação, a ideação, que, por sua vez, entra num processo de imitação e de invenção, mas a ideação não entra num processo de inovação, porque a inovação é a fase final. Então, quando a gente diz, epa, mas espera aí, então entra na imitação, quer dizer que existe imitação? Existe. Existe. E, inclusive, nós chamamos esse processo de isomorfismo mimético, que é um processo que, quando uma organização não tem a capacidade de fazer ideação, ela imita. Ela vai ter até uma ideia de como fazer, mas ela vai copiar. Ela não sabe como fazer porque ela não tem pessoas capacitadas, talentos para fazer isso. Aí ela imita. Ora, da ideação, ela também pode ir para a incubação. Então, eu posso fazer uma ideação para incubação. Por exemplo, na disciplina de empreendedorismo da nossa universidade, da nossa UAST, os alunos da disciplina, eles criam um negócio a partir da ideação, embora podem nem abrir, mas a possibilidade deles depois fazerem a pré-incubação vem a partir da ideação de sala de aula. Então, eles são muito, digamos assim, fortuitos em ter essa oportunidade para eles. E da incubação, ela vai para a invenção e para a inovação, mas não vai para a imitação. Por quê? Por um simples motivo. A incubação não permite imitação. Portanto, ir para a incubação com algo que está sendo imitado, isso não é permitido. E se for descoberto, vai gerar um problema. Porque uma das grandes etapas para chegar à invenção é não só gerar um protótipo, que esse é um dos objetivos, geração de um protótipo, mas, na realidade, é geração de uma patente. Então, a patente ela vem a partir do processo de invenção para chegar à inovação. Porque quando chegar à inovação, já é o produto já feito, ou serviço, ou processo, prontos para venda. Já está na prateleira, já está sendo ofertado ao mercado. Por isso que entra o papel de marketing. Bom, vamos então adiantar um pouquinho para a gente ver as combinações, né? Então, nós temos aqui, identificando as capacidades inerentes, baseadas naquele processo dos 5 I's. E aí nós temos a ideatividade, a inventividade e a inovatividade. Então, vamos ver onde cada um desses se encaixa aí nesse complexo, ou nessa esquematização. Então, nós temos aqui, a primeira delas está a ideatividade. A ideatividade ela só entra onde está marcado em azul. Portanto, entra no processo de ideação, com criação, criatividade e incubação. Então, esse processo entra a ideatividade, que é a capacidade de gerar ideia. E aí nós temos um outro elemento aqui importante, que é justamente o quê? A inventividade. A inventividade ela só entra na parte da invenção. Então, ela não pega já o complexo todo. E, finalmente, nós temos aqui a inovatividade, que ela pega um complexo um pouco maior
mas não abrange a inovação em si. Por quê? Porque a inovatividade é a capacidade de gerar inovação. Só que a inovação já é o produto acabado. Portanto, para gerar inovação, eu preciso ter o conjunto que efetive a ideação com o processo de invenção, ou seja, com a ideatividade mais a inventividade, que nós podemos ver aqui. Então, nós temos a inovatividade, ela está vinculada à ideia e à ideação, ao desenvolvimento e à criação, e à invenção e à prototipação. Esta é a inovatividade. Porque logo depois da inovatividade é o quê? A inovação. Isso é bom para que vocês não esqueçam mais isso, né? É fundamental para que a gente possa ter gravado isso na mente. E aqui nós temos, para finalizar, né, nós temos todo um processo que a gente pode dizer o seguinte, que a inovatividade contém a ideatividade e contém a inventividade. E a ideatividade, por sua vez, está contida na inovatividade e ela faz uma relação direta com a inventividade, como nós já vimos. E a inventividade, por sua vez, está contida em inovatividade e depende da ideatividade, porque se não tiver ideia, não se tem invenção. Claro para todo mundo? Isso é importante para que todos vocês possam jamais esquecer. Então, o processo é o 1, vai para o 2 e finalmente chega no 3. Bom, algumas considerações finais para fecharmos aqui. Então, todo o processo começa com uma ação empreendedora do Homo agens, ou seja, do empreendedor. Para se ter uma ideia, poder inventar e produzir uma inovação, tem-se que ter capacidade individual ou coletiva da organização. Não há inovações sem as ideias. Então, primeira coisa que eu tenho que ter é a ideia. As ideias são fruto da imaginação, como nós já vimos. E a ideatividade é a capacidade de ter ideias. A ideação é a ação de ter ideias. E a inventividade é a capacidade de poder inventar. E a invenção é a ação de inventar a partir de projetos. Então, para poder inventar, eu tenho que fazer um projeto. A inovatividade é a capacidade de poder inovar. Portanto, ela é anterior à inovação. E a inovação é a ação de inovar, trazendo algo radicalmente novo ou melhorado ou incrementado. Normalmente, quem tem essa capacidade de idear, inventar e inovar são os talentos, aqueles pelos quais o empreendedor ratifica sua liderança no mercado competitivo. E olhe que, a partir das novas tecnologias, a competição ela não tende mais a voltar atrás, ela tende a ampliar-se, a aumentar e a abranger uma área até então não conquistada por muitas organizações. Bom, e ficamos por aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade de vocês estarem assistindo a este momento de algo tão importante para a vida de futuros empreendedores como vocês. Sejam bem-vindos e muito obrigado a tudo que nos foi permitido aqui oferecer como informação e conhecimento. Até mais. E são algumas referências que vocês podem depois consultá-las. Ok? Fiquem sempre à vontade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, e se Deus nos permitir.